A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast AD Seara. Eu, evangelista Arlan Gonçalves, juntamente com o evangelista Tomás Felipe. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, que bênção ter você aqui conosco. Estamos aqui em mais um episódio do podcast AD Seara. E se é a sua primeira vez aqui em nosso canal, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal oficial da AD Seara no YouTube, o AD Seara Oficial. Aproveite e se inscreva também no canal oficial do podcast, que é o podcast AD Seara Oficial. Siga as nossas redes sociais no Instagram, no TikTok, e você vai ser abençoado com vídeos, com cortes dos episódios aqui do podcast da AD Seara. Hoje nós temos aqui neste episódio dois convidados. Um convidado é de casa, é nosso aqui, é uma honra tê-lo conosco, está conosco. O pastor Elmir Ribeiro, é pastor da AD Seara em Caruaru, pastor da AD Seara em Escada, escritor de várias obras e já vem sendo convidado e pregando no Brasil inteiro, em vários estados. Uma bênção ter o senhor aqui conosco, pastor. Pai do Senhor, irmão Tomás, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo, Pai do Senhor também aqui ao evangelista Arlan. Para mim é um prazer poder estar contribuindo com esta obra, especialmente com o Reino de Deus. Amém. Amém. E temos a honra de receber uma voz muito conhecida no cenário teológico brasileiro, pastor Elias Soares, evangelista Tomás. Pastor Elias Soares, Deus tem levantado esse homem, nós temos sido abençoados com seus ensinos em várias áreas da teologia sistemática. Que alegria, pastor, que honra é ter o senhor aqui conosco. Nós recebemos esta dádiva de Deus e um convite que foi feito ao senhor através do nosso pastor, o pastor Hélio Ribeiro, a quem nós enviamos também saudação, nosso pastor. E é uma alegria tê-lo conosco aqui. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco de si aqui para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Muito bem, como já foi apresentado, o pastor Elias Soares, é uma alegria, um prazer muito grande poder estar aqui, ladeado aqui por nobres obreiros de Deus, o presbítero Arlan, o Tomás e o pastor Elmir Ribeiro, irmão do nosso presidente, o pastor Hélio Ribeiro. Uma alegria muito grande poder estar aqui em Pernambuco, em Jaboatão dos Guararapes. É uma cidade muito famosa. E eu já quero, antes de tudo, mandar um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares, a mulher mais linda do Brasil, e a Abigail Soares, a minha filha, a morena Jambo, linda, se parece comigo, e mandar um abraço para o meu filho, e um abraço para toda a igreja aqui, do setor, do campo aqui, presidido pelo pastor Hélio Ribeiro e também pelo pastor Elmir Ribeiro. Tivemos já 2 cultos muito abençoados, onde Deus nos honrou com a sua presença. Um privilégio de termos a presença de Deus nos 2 eventos. E agora aqui nesse podcast, espero que também possa ser útil aqui para os irmãos. Amém. Pastor Elias, antes de iniciarmos a nossa conversa, as nossas reflexões, o senhor também é autor de várias obras. Nós temos aqui algumas delas, né? Não são todas, mas se o senhor puder apresentá-las para os nossos irmãos que estarão nos acompanhando. Muito bem. O meu ministério, eu chamo de ministério, né? Como escritor, ele iniciou numa crise muito grande que eu estava vivendo. Eu dirigia um trabalho do nosso ministério em São Paulo, Assembleia de Deus Ministério de Ipiranga, e eu dirigi um trabalho junto a uma comunidade, né? Um trabalho pequeno, que depois Deus nos deu a graça de construir uma igreja maior, tive esse privilégio. E eu vivia uma crise tão grande que eu vendia aqueles adesivos de colar em geladeira. Então eu vivia de porta em porta vendendo aqueles adesivos. E um dia eu parei e falei, Senhor, como que eu faço para sair dessa crise? Que uma dificuldade muito grande. Eu recebia R$50 por mês para toda a minha família e poder ir para a igreja. Era o meu salário. Então a gente aprendeu a não reivindicar. Eu recebia aqueles R$50, dirigia o trabalho e era caseiro, morava no fundo da igreja. E aí eu conversei com Deus. Sabe o que Deus me disse, pastor? Tira o que está na tua cabeça e bota no papel.
primeiro livro que eu escrevi não chegou até aqui, chama-se Poesias para Despertar. São mais de 30 poesias que eu fiz uma primeira tiragem, fiz outra e agora fiz uma outra de capa dura, todo trabalhadinho, mas não deu para nada. Então, primeiro... Oi? Eu tenho. Tem esse, né? E ali tem poesias ali bem interessantes. Tem A Vida e o Tempo, tem sobre amor, sobre a paixão. E tem um que é bem polêmico, que as mulheres gostam muito, os homens não gostam muito, não. O título dele é Uma Carta para o Meu Esposo. Essa poesia retrata a vida de um marido ausente, de um pai ausente. E quando ele chega em casa, ele tem tempo para o celular, para a televisão, para o computador, para o jornal, para a revista, mas não tem tempo para dialogar nem com os filhos e nem tampouco com a mulher. Na verdade, ele chega, os filhos saem. Quando os filhos chegam, ele que sai. Então não tem tempo. E aí a mulher falou assim, bom, vou escrever uma carta para ele ler. E aí essa é a poesia. Depois, logo, eu escrevi o livro Perguntas Difíceis de Responder, volume 1. Eu trabalho 36 temas neste livro. Escrevi depois o volume 2, que é esse aqui, ó, capa dura. Tem 384 questões aqui, polêmicas, né? Jefté, sacrificou sua filha? Quem foi Maria Madalena? De onde veio Deus? Quem criou o mal? De onde veio o negro? Aqui tem 75 temas. E logo depois desse, saiu o volume 3. Esse volume 3 aqui, com 59 temas, que existe aqui algumas questões bem marcantes, que é a questão sobre quem são os filhos de Deus em Gênesis 6:2. E é interessante que essa questão ela ocupa 97 páginas nesse livro. Só que quando eu escrevi pela primeira vez, que foi no volume 1, foram 3 páginas que eu achei que era uma questão de só menos importância, que havia uma concordância, até que eu tive a oportunidade de fazer um debate com um professor da Universidade de São Paulo, homem de Deus, muito piedoso, mas ele acredita que os anjos desceram aqui e tiveram um caso com as mulheres. E fizemos um debate que durou 2 dias, pela Musical FM, no ano de 2007, quando ainda não tinha internet, essas coisas de transmissão. Ele falou, se você quiser, você pesquisa os melhores dicionários, e eu não fui muito bem nesse debate. Ele me superou, até por conta do arcabouço linguístico. Ele trabalha com mais de 20 idiomas, grego, hebraico, aramaico e tal. E aí o que ocorre? Eu fui escrevi 97 páginas, está aqui. Aí tem o volume 4, que é a Imortalidade da Alma, e tem o volume 5, que é sobre escatologia. Temos também o Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas. E tem um outro que é Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, que foi premiado na Bienal do Livro em 2005, que recebeu o Prêmio Areté de Literatura. Amém, pastor. Que bênção. Estamos aqui com 2 escritores, né? O pastor Elmi também escreveu algumas obras. Se eu pudesse apresentar aí, pastor, suas obras também aqui para os irmãos. Amém. Eu quero dizer que o pastor Elias ele já chega provocando a gente, né? Chegou dizendo que a esposa é a mais bonita do Brasil, só que ele não conhece a minha, né? Olha aí. Mas é isso mesmo. Eu quero também dizer aqui a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo, que hoje eu não fui convidado para ser entrevistado, fui convidado para somar aqui com os nossos apresentadores na entrevista do pastor Elias, e aproveitando, eu escrevi 3 obras, Espiritismo Kardecista, uma refutação bíblica, lemos todos os trabalhos de Allan Kardec e fizemos uma refutação em cima das teorias e ensinos de Kardec com base nas Escrituras. Este livro eu não tenho mais porque esgotou, preciso fazer uma nova tiragem. Depois escrevi Obreiros Demitidos. Obreiros Demitidos é uma obra que apresenta aqui as 3 classes de dons, os dons que a gente chama dons congregacional, os dons que chamamos de dons extraordinários, que são os dons do Espírito Santo. Inclusive, a gente vai aqui tentar aqui complicar a vida do pastor Elias sobre os dons espirituais. Uau! E os dons ordinários, que são os dons ministeriais, lá de Efésios 4 e 11. Então, Romanos 12 e 6, 1 Coríntios 12 e 1 e Efésios 4 e 11 são 3 classes de dons que a gente apresenta aqui. Depois apresentamos alguns dados biográficos de alguns personagens que tinham tudo para dar certo, mas infelizmente tiveram um final infeliz, e a gente precisa analisar para não incorrer nos mesmos erros.
Tem essa última obra que concluí agora, sobre intimidade conjugal, reacendendo e preservando o prazer sexual. Aqui traz algumas orientações acerca da vida íntima do casal, como administrar sua sexualidade. Não é um livro que ensina a fazer sexo, é um livro que ensina a administrar seus impulsos, seu instinto sexual. Eu costumo dizer que não se precisa ensinar a fazer sexo. Os animais fazem sexo e nunca tiveram um seminário para aprender a fazer sexo. Mas para administrar o impulso sexual, o homem precisa da palavra de Deus para não incorrer nos pecados, nas disfunções sexuais, saber como lidar com os pontos difíceis da sexualidade. Alguém que casa com pessoas que sofreram traumas na infância, violência na infância, como lidar com uma esposa que foi violentada na infância, como lidar com um marido que na infância também sofreu violência sexual. Então esse livro ele trata desses traumas, como administrar essa situação. Amém, pastor. Que bênção. Muito bom. Amém. Amém, pastor Mir. Mas, pastor Elias, vamos lá. Senta que lá vem a história. Pastor, logo no início da sua história é admirável. Sua trajetória, para os que conhecem, é bem admirável. Eu já ouvi algumas vezes o seu testemunho em alguns outros podcasts. Mas como foi o início da sua história teológica? O que despertou para o estudo teológico com mais profundidade? Bom, antes de tudo, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus. Eu era perdido, né? Mas para a glória de Deus eu fui alcançado pela graça do Senhor Jesus, e no momento difícil das circunstâncias da minha vida eu disse sim. E a partir daí nós fomos aprendendo a orar. Eu tive um pastor muito abençoado, de saudosa memória, chama-se pastor José Vitor de Oliveira. Olha só, de Oliveira, que também é o nome descendente de judeu, né? E foi um pastor que nos deu muita base, tanto para ler a palavra, como também para ter uma vida com Deus de oração. Então a minha vida era assim, eu levantava pela manhã, às 6 da manhã, das 6 às 7h30, oração. Das 7h30 às 9, leitura bíblica. E depois tomava um café e saía para evangelização. Então, oração, Bíblia e evangelização. Não faltava em nenhum trabalho. E eu fui despertado assim, lendo a palavra de Deus, intimidade com Deus. Porque antes de você falar do Deus do livro de Deus, fale primeiro com o Deus do livro. Essa é a recomendação. Antes de falar do Deus do livro, fale primeiro, ou melhor, antes de falar do livro de Deus, fale primeiro com o Deus do livro. E a partir que você fala, o seu coração é trabalhado para você entender melhor a palavra de Deus. Esse foi o meu despertamento. Amém, pastor. Amém. Que bênção. O senhor teria nomes de pessoas ou escritores que o senhor considera que foram principais influências na sua vida? Quem seriam esses? Então, eu já citei, né? O pastor José Vitor foi uma pessoa que marcou a nossa vida, porque a Assembleia de Deus, dependendo da região, ela tem uma motivação mais pela busca do poder. Sim. E não pelo estudo da palavra de Deus. E esse era o nosso foco. Muita oração, era vigília, oração, 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 oração. Mas o estudo, a gente não era despertado, né? E com a vinda dele, ele despertou-nos para estudar mais a palavra. Eu lia a palavra, fazia os meus devocionais, né? E ele despertou para que isso fosse se intensificando. Então, para mim, ele é uma das referências. Existem outros homens de Deus também, pastor Alfredo Riquidal, pastor José Apolônio, o pastor Antônio Gilberto, Raimundo de Oliveira, Elianai Cabral, que eu falei, meu Deus, já alguns eventos que nós participamos juntos, Ribeirão Preto, na Academia de Pregadores, tantos outros, eu falei, mas Senhor, cheguei aqui, Senhor, onde estão esses tops, né, que foram influência para nós. Pastor Napoleão Falcão, no princípio da nossa vida de fé, eu recebi a Cristo em 86,
já deu para perceber que eu não conheci Noé, mas pisei na lama do dilúvio, né? E ali na época era Idecaso da Caiama, Napoleão Falcão, Gilvan Rodrigues. Era uau! Então falava de escatologia. E diga-se de passagem, teve um pastor, Antônio Nascimento, foi a primeira pessoa que me apresentou um livro de teologia. Ele levava eu até a casa dele, ia lá, ele apresentava o livro, ele dobrava, escondia a capa. Mas depois eu descobri, o primeiro livro de escatologia que eu estudei, através dele, depois comprei essa obra, foi do Lawrence Onson, O Plano Divino através dos Séculos. Mas o livro que impactou, que me influenciou, que marcou a minha vida, chama-se Heróis da Fé. E um segundo, O Espírito Santo da Vida de Paulo, parece que é esse título, da CPAD, que foi escrito por Gordon Shaw, que é um tradutor. Estas duas obras me impulsionaram a buscar mais a Deus. Eu olhava para aqueles homens e falei, meu Deus, quando eu vi a biografia deles, dividido o dia em 3 partes, 8 horas para orar, 8 para ler a Bíblia, 8 para evangelização, então parece que eles não tinham tempo, né, a não ser para Deus. E essas obras me influenciaram bastante. Que é do Orlando Boyer, o Heróis da Fé é do missionário Orlando Boyer, e o outro do missionário Lawrence Onson. Glória a Deus. Então, para nós que somos jovens, além da Bíblia Sagrada, é claro que a gente precisa ler a Bíblia. Qual livro o senhor indicaria assim para os jovens que estão começando no estudo, na obra de Deus, no reino de Deus? Então, para minha época, eu acho que é a época mesmo, porque a gente está falando aqui de espiritualidade, né? Não de filosofia, de questões polêmicas, né? E é muito importante isso, que às vezes os jovens já começam, eu quero saber o grego, o hebraico, está muito bom. Mas você precisa fazer aquilo que Paulo diz, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuidar de ti mesmo não é só cuidar da sua saúde, mas da sua saúde espiritual, da sua saúde emocional, da sua comunhão com Deus. Porque nós incorremos num erro muito grande de estarmos na casa de Deus, sermos filhos de pastores, vivermos na casa de Deus, abrir o templo de Deus, fechar o templo de Deus, sem conhecer a Deus e sem conhecer a tua palavra. E nós temos um exemplo clássico de um personagem bíblico que passou por esta fase, mas para a glória de Deus superou e se tornou um baluarte da fé e está na galeria dos heróis da fé. Eu estou falando de Samuel. Samuel estava na casa de Deus, servia a Deus, ministrava com o éfode, com a estola sacerdotal, vivia com o sumo sacerdote, mas a Bíblia diz que ele não conhecia o Senhor e a palavra de Deus ainda não havia sido revelada para ele. Então você incorre de ser filho de pastor e ficar na sombra do seu pai, na sombra da sua mãe, na sombra de algum amigo, mas você nunca ter uma experiência. Então, a vida de oração, a vida de comunhão e essas biografias de homens que viveram uma vida com intensidade para Deus, para a sua obra, ela nos inspira a seguir na mesma linha. Você já tem oração, você tem os homens da Bíblia. Mas é importante que os homens fora da Bíblia, será que é só na Bíblia? Não tem ninguém também que tem uma vida paralela a essa? E você encontra nessas biografias que espelham uma realidade espiritual que nós precisamos imitar. Amém. Amém. Vamos falar agora do Espírito Santo, pastor Elias. O pastor Elmir, se eu não me engano, escreveu também uma monografia sobre o Espírito Santo, né? Então, eu acho que os dois aí podem somar aí. Ortopraxia dos dons espirituais. Ortopraxia. O que seria, pastor, ortopraxia? A forma correta no uso dos dons espirituais. Esse foi o tema da sua monografia. Então, pastor Elias, os dons cessaram, os dons eles eram somente para a época dos apóstolos, milagres acontecem ainda hoje, e se acontece, por que não acontece com a mesma frequência? Por que a gente não vê mais gente com lenço curando enfermos, como acontecia lá nos dias dos apóstolos? Fala um pouquinho aí sobre os dons espirituais e o pastor Elmir pode aí ir somando com ele. Continuismo, sensacionismo. A pergunta teria que ser para ele que fez a monografia, né? Ele que tem essa autoridade, porque alguém que escreveu acho que os sobre dois o aí, tema. a pergunta é para os dois. Hoje eu estou aqui Só para observar. Só para acompanhar. Eu posso usar o material da minha monografia para implementar aqui nas perguntas deles. Os sensacionistas, por exemplo, eles dizem que se a gente crê na continuidade dos dons, negamos a suficiência da Bíblia.
A minha pergunta é: os dons negam a suficiência da Bíblia? Em hipótese alguma. É importante salientar que essa disciplina ela é tanto cristológica quanto também é pneumatológica, né? Eu não sei se é assim que o pastor Almir pensa, mas Elmir, aliás, pensa, mas os dons espirituais, propriamente dito, na sua especificidade, né? Principalmente aqueles descritos em 1 Coríntios capítulo 12, são distribuídos pelo Espírito Santo. Mas os dons de Efésios é Cristo quem concede. É concedido por Cristo, né? É claro que há um trabalho da Trindade, que as três pessoas elas são interagem neste processo, mas parece que ali Jesus é que deu dons, né? O outro é o Espírito Santo que concede os dons. Agora, só para esclarecer para os nossos irmãos que estão assistindo, fale um pouco para eles saberem o que é o cessacionismo Vamos lá então. e o que é o continuismo. Bom, respondendo à primeira pergunta, será que os dons espirituais interferem na suficiência das Escrituras? Ora, se interferisse, então a gente teria um sério problema, porque qual é o propósito dos dons? Edificar a igreja. A edificação da igreja. Edificar, consolar. A igreja precisa de edificação? Precisa. Precisa de consolo? Precisa. Então, esses dons são acessórios. As Escrituras têm o seu papel de instrução. E os dons na edificação e na exortação da igreja. Agora, quanto ao continuismo e o cessacionismo, o cessacionismo ele surge fortemente a partir da Reforma Protestante. Porque quando os reformadores se impõem contra as heresias da Igreja Católica, inclusive se fazendo valer dos livros apócrifos, que é bem da verdade, eles chamam de deuterocanônicos, né? Querendo com isso dizer que eles foram canonizados num período posterior. Uma das grandes bandeiras do cristianismo ortodoxo é que o cristianismo verdadeiro ele era autenticado pelos dons espirituais, pelos apóstolos do primeiro século. E a Igreja Católica, para fazer frente a essa oposição dos reformadores, eles chegaram a dizer, não, mas nós também aqui temos os dons espirituais, tem a cura, os milagres dos santos, tem um pedaço da cruz, tem isso, tem aquilo outro. E fora a Igreja Católica surge também o movimento anabatista, os anabatistas que também cultivavam a continuidade dos dons espirituais. Então, a intenção era boa, mas a maneira como eles queriam defender a cessação dos dons é que estava errado, porque eles acabaram lutando contra a própria palavra de Deus. Então, eles passaram a usar o argumento de que os dons foi somente para o primeiro e segundo século. A partir dali, os dons cessaram. Isso a fim de rebater tanto os anabatistas quanto também a Igreja Católica. Então, o cessacionismo ele surge num momento muito conflitante da Igreja. Tinha um objetivo, mas a forma como eles estavam defendendo essa bandeira era antibíblica. Então, nós não podemos aceitar, porque os dons são para os nossos dias. Basta lermos, por exemplo, Atos dos Apóstolos, se puder, pode fazer a leitura, sim, capítulo 2, versículo 39, né? Como diz o bom sabriano, para não ficar somente nas minhas palavras, né? Bora ler as Escrituras. Capítulo 2, 39, de Atos dos Apóstolos. Para mim Promessa diz respeito à voz dos nossos filhos. Olha aí. Atos 2 e 39, porque isso. A promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Pedro está discursando para uma plateia que era o seu público. Essa promessa do profeta Joel, a efusão do Espírito Santo. Joel 2, 28 a 32. Essa promessa está se cumprindo hoje e é para vós. Aquela plebe aquela pleiade, de cerca de 3.000 judeus que estavam ali, como a plateia do grande evento que aconteceu da glossolalia. Diz respeito a vós. Se ele parasse, então os dons cessaram ali no dia de Pentecostes. Mas diz, não, é também para vossos filhos, ou seja, para a próxima geração.
Mas ele não para por aí, é para os que estão mais distantes. E aí, num argumento acachapante, para fechar a boca do caixão assim, e enterrar os sensacionistas de uma vez, ele diz: é para tantos quantos Deus, nosso Pai, chamar. A pergunta que se deve fazer a um sensacionista é: você foi chamado por Deus? E ele afirmativamente vai dizer: sim. Eu falei: o dom é para você. É uma pena que você não sabe disso. Glória a Deus. Pastor, então os dois são atuais, né? Os dons são atuais. Os dons são para os nossos dias. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Agora, a grande discussão são os dons ministeriais. Aí é complexo. Porque se os dons são para os nossos dias, você tem o ministério quíntuplo, que alguns acham que é 4, porque todo pastor deve ser mestre, mas a gente geralmente divide em 5. E ele pôs na igreja, primeiramente, apóstolos, e depois profetas, e em terceiro, evangelista. Então veja que não existe uma ordem hierárquica, porque dentro da nossa visão ministerial, Não são cargos, são dons. dons, só que o pastor é um dom e o evangelista é um dom. Só que como que é a nossa praxis ministerial? O pastor está acima do evangelista. Só que nesse elenco o evangelista vem primeiro e depois o pastor e por último o mestre. Só que se a gente analisa o contexto, a gente vai ver que a função não é hierárquica. Ela tem propósitos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. É um grupo de ministros, de obreiros, que trabalham conjuntamente para uma macrovisão, para a edificação do ministério e não para a sua promoção, e não para ser hierarquizado. Amém, pastor. Quanto à manifestação dos dons, pastor Elmi, pastor Elias, essa manifestação, ela é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar, ou é para os chamados que são batizados no Espírito Santo? Porque alguns que dizem que a porta dos dons espirituais é o batismo com o Espírito Santo. Alguns que dizem isso, que a porta dos dons é o batismo com o Espírito Santo. Então, quem não é batizado com o Espírito Santo não pode ter dons espirituais. não pode ter dons espirituais. A gente está trabalhando com... O pastor Albia quer falar? Senão eu vou monopolizar aqui a Não, vai ficar à conversação. vontade, é bom porque eu estou agregando aqui também e aprendendo. Veja bem, os dons espirituais, ele aparece no cenário da história da igreja sempre após o batismo. Antes do batismo, a gente não vê línguas estranhas, antes dos discípulos serem batizados. Até porque as línguas estranhas, como sinal, inaugura ali a chegada do Espírito Santo para a sua dispensação. E a partir de então, os episódios que ocorrem no contexto de dons, todo crente, eu creio que ele pode ser cheio do Espírito Santo, sem necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. Pode profetizar. Entendeu? Não, ele é cheio do Espírito Santo, mas ele não é batizado. Por exemplo, o ser cheio do Espírito Santo em Efésios 5,18 não é um ser cheio batizado, ali é ser controlado, dominado pelo Espírito Santo. Ainda que necessariamente ele não seja um crente que seja batizado com o Espírito Santo, sinalizado pelo falar em línguas estranhas. Então, em que consiste essa diferença entre o ser cheio do Espírito Santo e o ser batizado no Espírito Santo? Olha, batismo na Bíblia, existem vários tipos de batismo. A palavra batizo no grego, imergir, ela pode ser aplicada tanto ao batismo em águas, batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, que é justamente o ato real da regeneração, quando uma pessoa que aceita Jesus, ele é inserido no corpo da igreja. É assim que o senhor crê, acho também. Uhum. Ele é inserido no corpo da igreja, é o batismo no Espírito, e a gente distingue aqui com essa preposição, no e com, para mostrar a diferença de batismo com o Espírito Santo sendo revestido no Espírito, sendo inserido no corpo da igreja. Então, um crente que é inserido no corpo da igreja, embora não tenha recebido ainda
Isso não significa que ele não possa ser, mas não tenha recebido ainda o revestimento, ele pode ser cheio do Espírito no sentido de ser controlado. E ele pode ser cheio do Espírito também no sentido de ser revestido de poder. Amém. Pode falar, pastor Elisa, o que o senhor diz aí sobre também os dons? Existe alguma diferença, pastor, dos dons que são descritos lá no Novo Testamento e os que são vivenciados hoje na igreja atual? Existe alguma diferença? Bom, é a minha maneira de crer. Eu acredito que os dons espirituais, eles já se manifestavam antes do batismo com o Espírito Santo. Dos 9 dons apresentados, por exemplo, ali em 1 Coríntios capítulo 12, apenas 2 não eram manifestados no Antigo Testamento, que é falar em línguas e a interpretação de línguas. Esses 2 não eram manifestos, mas os demais, profecia, curas, milagres, palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, todos esses dons, os profetas, Deus, ministério profético, eles exercitavam isso. Concorda, né? E os apóstolos, da mesma sorte, antes do episódio de Pentecostes, também receberam esses dons dados por Cristo. Que quando ele envia a primeira comissão de 12, eu vos dou poder. Depois dos 70, da mesma sorte, eles voltam com alegria e falam, os demônios se não sujeitam. Eles curai os enfermos. Então, os milagres, esses dons espirituais descritos por Paulo, também eram a realidade na vida dos apóstolos. E depois, por último, quando Jesus ele ressuscita, ele encontra os apóstolos e sopra mesmo, receber o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo. Agora, quando a igreja está formada, então, Paulo, ele... é como se ele sistematizasse isso, né, pastor? Sim. E coloca ali uma coluna de 9 dons espirituais. Tem o apóstolo Pedro também que apresenta, Paulo também apresenta dons além dos 9 que são apresentados em 1 Coríntios. Ele vai apresentar outros também, que é pouco discutido, né? Misericórdia, ministério, presidir, porque tem aqueles pastores que é interessante, né? Ele pega um trabalho para presidir, para liderar um negócio, arrebenta, né? E outros ficam ali 10 anos, 20 anos, não sai daquilo. E outros arrebentam. O seu irmão mesmo, o pastor Hélio Ribeiro, contando o trabalho que vocês desenvolveram aqui dentro de 4 anos, eu estou assim, espantado. Mas isso aí é sobrenatural. Você não é normal, pastor. A história que ele contou para mim, eu falei, não, isso aí não é normal. Às vezes tem pastor que fica 10, 20 anos numa congregação e não sai daquilo ali. E de repente, de 4 anos, um trabalho bombástico dele. Eu fui lá em Escada e ver o trabalho que está sendo realizado ali, uma igreja com 1.200 metros quadrados, com todos os departamentos. Eu confesso que eu saí dali impactado. Tremendo. Então, para mim é dom. Amém, pastor. Então, veja só, existem alguns irmãos que sentem dificuldade quanto a isso aí. A pessoa não é batizada com o Espírito Santo. E alguns dizem assim, se ela não é batizada, então ela não pode profetizar, não pode ser usada em profecia. Se ela não é batizada, ela não pode ser usada em dons de operação de maravilhas, de palavra de conhecimento, de palavra de sabedoria. Mas o que é que o senhor pensa disso? Talvez isso seja por conta de que eu apresentei algumas fases, né? Os profetas, depois os apóstolos e depois a igreja. Daqueles que faziam parte da igreja, você não vê ninguém exercendo dom espiritual que não tenha sido batizado com o Espírito Santo. Sim. Todos. E isso era uma realidade. Esse negócio de ficar buscando, não, eles buscaram a primeira vez, ficaram 10 dias ali no cenáculo de oração, veio o Espírito Santo, batizou, mas todo mundo que chegava já era impactado pelo poder do Espírito Santo. E esse era um exercício mais apostólico. Você não vê o público leigo, né, se é que posso dizer assim, né? Tem os ministros e o leigo realizando isso, com exceção de 2 diáconos, que é Estevão e Filipe. Está entendendo? Mas eram batizados com o Espírito Santo. Sim. Inclusive, o pré-requisito para que eles exercessem o diaconato era ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de
bom comportamento, que na verdade tem uma outra Cheio ali é batizado. batizado com o Espírito Santo, porque aí é a linguagem lucana. O cheio do Espírito Santo na linguagem paulina é um, e o cheio do Espírito Santo na linguagem de Lucas é outro. Quando Lucas está tratando o cheio do Espírito Santo, são termos intercambiáveis para ter recebido o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Eram termos intercambiáveis que diziam a mesma coisa. Agora, eu penso, igual o pastor Elias, em relação à manifestação dos dons, porque lá em Atos capítulo 19, os discípulos de João só profetizaram depois que receberam o Espírito Santo. Então existe Justamente. essa visão que a igreja defende ao longo das eras, de que primeiro eles foram batizados, falaram línguas estranhas E e depois? profetizaram. Falaram línguas e profetizaram. Agora, eu penso o seguinte, não significa que um crente que não foi batizado ainda, Deus não possa operar Exato. através dele. É. É como o pastor apresentou. Os discípulos não tinham sido batizados, mas Jesus já havia delegado o poder. Se a gente acredita que o batismo é revestimento, só se reveste o que já está vestido. Então, um crente revestido é um crente que já tem poder. A salvação em Cristo já otorga esse poder ao crente. Para expulsar demônio em nome Autoridade. de Jesus, necessariamente ele não tem que ser batizado para expulsar demônio. Precisa Ele se crer. expulsa crendo no nome de Jesus. Orar pelos enfermos. Necessariamente ele não tem que ter o dom de cura. Entendeu? O dom de cura é um acessório que vai duplicar o poder, intensificar, aumentar essas possibilidades. Verdade. Assim, não sei se- E o batismo com o Espírito Santo é para todos, mas os dons de curar não. Sim. Tem todos os dons de curar? Profetizam todos? Mas batismo com o Espírito Santo, ainda que há aqueles que não falam em línguas, mas é para todos. Então existe o batismo com o Espírito Santo. Qual a evidência? Falar em línguas. Batismo no corpo de Cristo. Quando você nasce de novo, é regenerado. Amém, pastor. Nós iríamos fazer até uma pergunta agora. O senhor acabou de deixar isso de forma bem clara, não é? Com relação ao revestimento, o batismo com o Espírito Santo, como evidência disso é Falar em línguas. Vamos atacar o pastor Elias. Deixe em paz. Tem que falar em línguas para ser batizado. Então, quem não fala em línguas não é batizado. Não, a prova de que você foi batizado com o Espírito não é no corpo de Cristo, onde os sensacionistas dizem, não, todo mundo que é batizado no corpo de Cristo é batizado no Espírito Santo. Não é verdade. Batismo no corpo de Cristo é novo nascimento. Você nasceu, você faz parte do corpo de Cristo. Agora, o fato de você fazer parte do corpo de Cristo não significa que você foi batizado com o Espírito Santo. Isso é tão verdade, eu tenho uma prova cabal. Não é soberba, não, é Bíblia. Atos capítulo 19, Paulo encontra, acho que 12 discípulos, né, de João. Recebestes vós o Espírito Santo quando cresce? Nem sabemos que existe Espírito Santo. Então, com que batismo vocês foram batizados? Fomos batizados com o batismo de João. Pois bem, João batizou para que vocês crescem naquele que havia de vir. Paulo fazendo a pregação, os discípulos de João passam a crer no Senhor Jesus. Ora, quando é que ocorre o novo nascimento? Quando é que ocorre a regeneração? Quando você crê no nome do Senhor Jesus. Você creu, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você já foi inserido no corpo de Cristo, você faz parte da igreja. Então era para terminar por ali a experiência. Mas não, Paulo vai, batiza ele nas águas, que é uma confissão pública do que aconteceu com você quando Cristo entrou na sua vida. E terceiro, ele impõe as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E quando eles receberam, começaram a falar em línguas e posteriormente a profetizar. Atos 19, 6. Pronto. Leia, por favor. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Ué, mas o batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo? Então, para quem impor as mãos sobre eles? Que acessório é esse? Lembrando que só nesse texto tem 3 batismos aí. 3. Esse texto tem o batismo de João, 4, na verdade. o batismo Nas águas. nas águas cristão, O batismo no corpo de Cristo o batismo no corpo de Cristo e o batismo com o e Espírito o Santo. batismo no Espírito Santo. pastor, porque É forte. nós temos alguns irmãos hoje em dia que são
movimento carismático, né? Eles acreditam que a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo no ato da conversão. Ela aceita Jesus, ali ela foi batizada. E quando ela profetiza posteriormente, é apenas uma manifestação de um dom espiritual. Só que, como ficou claro aí, inclusive no século XX, isso era tratado, o revestimento, como sendo a segunda bênção, né? A segunda bênção, porque, de forma bem clara, deixar isso explícito. A primeira é a salvação. Revestimento, né? O revestimento. Jesus prometeu ficar em Jerusalém, Até que do alto sejais revestido de poder. E este revestimento é o batismo com o Espírito Santo, com fogo, né? Espírito Santo e com fogo, que Já entra na outra discussão, E outra questão que é lá em É Mateus fogo do capítulo juízo, 3. é fogo de poder. Justamente. Então nós compreendemos claramente aqui, pastor, essa questão da manifestação das línguas estranhas como evidência Do batismo com o Espírito Santo, não do batismo no corpo de Cristo, como querem os sensacionistas. Batismo no corpo de Cristo é você ser inserido, você recebeu a adoção de filho e você passa a fazer parte da família, no corpo místico de Cristo, que é a igreja invisível, a igreja universal. Você agora passa a ser membro dessa igreja. Isso é um batismo. Lembrando que esta igreja, ela não tem especificamente uma placa denominacional. Não existe. É a chamada o corpo místico de Cristo. É a igreja invisível. Embora isso não tire o valor das denominações. São necessárias, porque por meio delas é que essas pessoas são integradas no corpo de Cristo, porque elas são a agência missionária, o canal de expressão da vontade de Deus para fazer conhecido o mistério de Deus, que é Cristo, em vós a esperança da glória. Então, uma denominação não é a igreja, é parte dessa igreja. Existem membros da igreja invisível em cada denominação. Que defende a ortodoxia bíblica, os ensinos apostólicos. Justamente, a igreja realmente ortodoxa, né? Porque tem igreja que só Jesus para ter misericórdia, né? Recebe o nome de igreja pela bondade, né? Pastor, uma observação bem importante para que fique bem claro aí para os nossos irmãos que irão nos acompanhar, que irão assistir este episódio do podcast, é com relação aos tipos de batismos. O pastor Oni citou o texto lá do capítulo 19 de Atos, ali 4 tipos de batismo diferentes. Mas existem outros tipos de batismo. Uma vez eu vi o senhor no podcast tratando desse assunto. Não sei se o senhor vai lembrar Tipos de disso. batismo na Bíblia. Isso. Então, existem tipos até de uma forma metafórica, né? Figuradas, né? Os primeiros batismos. Batismo no corpo de Cristo. Esse é o essencial. Este é o essencial. Você pode não ter sido batizado em nenhum. Se você foi no corpo de Cristo, você é salvo. O fato de você não ser batizado com o Espírito Santo não significa que você não é salvo. Você é salvo, você tem o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo, você nasceu de novo, você foi regenerado, você é a igreja de Cristo, você vai para o céu. Ah, mas eu não falo em línguas. Lá também não vai precisar ninguém falar em línguas. Mas eu não profetizo, vai acabar tudo isso. Todos os dons vão acabar lá no céu. O que vai permanecer é esse que aconteceu quando você foi inserido no corpo de Cristo, porque lá só vai viver a família de Deus. Não sois forasteiros, estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Esse é o mais importante. Agora, por que existe o batismo com o Espírito Santo? Como um acessório para a capacitação. É uma capacitação sobrenatural, um revestimento para capacitá-lo a realizar a obra. Batismo com o Espírito Santo é necessário. Aí você tem o batismo nas águas. Ora, o batismo nas águas, o que é? Ele salva? Ele não salva. Mas ele é uma confirmação daquilo que aconteceu. Porque se o batismo nas águas salvar, tem jovem que fica de olho numa moça dentro da igreja. Ela falou, eu só posso casar com você se você for batizado. Aí o cabra vai lá e digdum, dá um mergulho. Aí se batiza, aí depois ele arranca a máscara e o lobo aparece. A partir de hoje, tu nunca mais vai pisar na igreja. Porque o que ele queria era só tirar ela da igreja. Então o batismo não salvou, que esse camarada nunca creu. Então o batismo de verdade, de fato, é uma confissão pública
é um rito inicial de uma confissão. Você foi emerso, significa que você morreu com Cristo. Imerso, né, na verdade. Você foi imergido nas águas, é a sua morte para o pecado. Identifica-se com Cristo na sua morte. Você foi emerso, foi tirado das águas, significa que você está surgindo para uma nova vida. Então, não tira um velho homem de dentro das águas. Tira um novo homem. O velho homem ficou antes mesmo de ir para as águas. E o batismo é uma confissão pública de que isso realmente aconteceu. Amém, pastor. Só para descontrair aqui, o último que for batizado vai ficar com os velhos homens de tudinho, não? Olha, esse velho homem, quando a gente diz assim, a velha natureza, ela acabou por total. Esse pastor que eu falei para vocês, o José Vitor, diz o seguinte: o velho Adão, da vida de muita gente, ele está dormindo. De vez em quando você acorda ele. Se acorda fácil, se tiver cuidado. Agora, como é que você Sono leve. trabalha isso? Tem uma expressão de Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 24. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz uma alusão aí a uma lei etrusca. Os etruscos tinham uma forma peculiar de punir as pessoas que cometiam crimes dolosos. O crime doloso é diferente do culposo. O culposo é aquele que você não tem intenção. Mas o doloso é aquele que você teve a intenção, você programou. Então o que ocorre? Quando alguém matava, que ele tinha programado a morte da pessoa, eles não matavam aquela pessoa imediatamente, nem botavam na prisão. Pegava o corpo morto e amarrava o corpo do assassino. E ele tinha que conviver com esse corpo em estado de decomposição, ia tomar café com esse corpo, ia dormir com esse corpo, estava na família com esse corpo, por onde fosse. E esse corpo ia se decompondo junto com ele, até que ele mesmo morresse por contaminação. E Paulo diz: quem me livrará desse corpo morto? Ele usa isso como uma metáfora para descrever a nossa velha natureza, que apesar do velho Adão ter morrido, né? Mas a velha natureza ainda está em você. Está entendendo? Está em você. Que você não venceu totalmente. Nós somos salvos da culpa do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado, que é uma luta. E seremos salvos da presença do pecado por ocasião do arrebatamento, que é a glorificação. Amém. Eu vi aqui no seu livro, pastor, que o senhor fala do batismo em Moisés. Eu posso também dizer, então, que eu sou batizado no pastor Hélio Ribeiro. Posso dizer isso? É uma figura de linguagem, né? Porque ninguém foi batizado. Como é que pode ser batizado, por exemplo? Acho que é Gálatas 3, 26 e 27, vê se é isso. Todos quantos fosses batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Né? Como que você é batizado em Cristo? A partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo. Então são metáforas especiais. Submeter a autoridade. Submeter, por exemplo, batizado na nuvem, batizado no mar. Batizado na nuvem é que viveram debaixo da nuvem. No mar, porque passaram pelo fundo do mar. Batizado em Moisés, porque estavam debaixo da autoridade de Moisés e guiados por Moisés, pelo deserto. 1 Coríntios 10 e 2. E todos foram batizados em Moisés. Isso. Mas eu digo assim, todos quantos fossem batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Acho que é Gálatas, se não me engano. Então, batizado em Moisés já está debaixo da liderança, do poder e da autoridade, sendo conduzido por ele. Amém. Ainda sobre o Espírito Santo, para a gente já mudar para outra área da teologia, queria que o senhor falasse também sobre a blasfêmia. Blasfêmia contra o Espírito Santo? Contra o Espírito Santo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado dificílimo de ser cometido. Tá? E por quê? Porque a pessoa que blasfema, ela tem que ter consciência e fazer isso, praticar maldosamente, sabendo o que está fazendo e praticar maldosamente no ato de rebelião. Jesus diz o seguinte: todo pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem nesse século e nem no vindouro. Quando ele diz assim, não tem perdão. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Em termo prático, de acordo com o contexto de Mateus capítulo 12, que aí está, é você atribuir conscientemente e maldosamente a Satanás uma obra que você tem certeza que foi o Espírito Santo que realizou. Isso deve ser praticado, deve-se no sentido para caracterizar a blasfêmia, mas não que você deva fazer isso, né? De forma consciente, maldosamente.
é o caso dos fariseus. Eles sabiam o que estavam fazendo. Porque quando Jesus realizou aquele milagre, eles sabiam que era o poder de Deus. Nós temos, por exemplo, um representante dentro do colégio dos fariseus chamado Nicodemos. Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vem ter com Jesus e diz: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele atribui tudo que Jesus fazia a um poder sobrenatural. Então os fariseus sabiam, mas eles estavam vendo também o seu poder e autoridade ameaçado perante o império, e eles iam perder as benesses do Estado. E os judeus eram o colégio eleitoral do governador. Ele precisava do apoio, até porque o governador foi colocado para pacificar a nação. E eles vendo essa probabilidade de perder por conta da popularidade de Jesus, porque na época de Jesus tinha cerca de 6.000 fariseus. E eles dominavam a classe religiosa. Então eles preferiram, mesmo sabendo que foi pelo poder do Espírito que aquele milagre foi realizado, eles disseram: olha, esse daí não realiza milagre a não ser por Belzebu, príncipe dos demônios. Aí é onde Jesus disse: olha, todo pecado e blasfêmia é perdoado aos homens, mas atribuir, fazer o que vocês estão fazendo, ele falou: olha, se Satanás expôs Satanás, o seu reino está dividido. Então é isso. Agora, não ser perdoado, na presente dispensação da graça, que também é conhecida como dispensação da igreja e a dispensação do Espírito, o agente da conversão chama-se Espírito Santo. E quando você blasfema contra ele, você fecha a porta, não há como ele tratar mais com a sua vida. Mas agora vale uma palavra. Se a pessoa falou alguma coisa, isso é do capeta, e você está preocupado se você blasfemou, você não blasfemou, porque aquele que blasfema não tem mais desta preocupação, ele não tem mais consciência de pecado, ele tem uma consciência morta, uma consciência cauterizada, o Espírito não age. O simples fato de você se preocupar se blasfemou, já é um indício fortíssimo de que você não blasfemou. Eu queria destacar 2 pontos Pois na sua fala. Primeiro é o seguinte, dentro ainda deste ponto de blasfêmia, que a ação de blasfêmia deles, dos religiosos dos tempos de Jesus, foi justamente a ameaça que eles sofreram devido à popularidade de Jesus. Justamente. Terminaram incorrendo conscientemente nesse pecado. Então, hoje, as pessoas ainda correm esse risco, conscientemente. Por exemplo, a obra que Deus fez na DCeara, se as pessoas não tiverem cuidado para enxergar que Deus tem seus caminhos, que Deus não é propriedade de uma denominação, que Deus não é refém de uma denominação, pode também atribuir à obra da DCeara o que Deus está fazendo aqui como sendo uma ação demoníaca, uma ação satânica. E se a pessoa faz isso conscientemente, não seria uma blasfêmia? É uma blasfêmia se ele faz conscientemente, maldosamente, com a intenção de prejudicar, como é o caso dos fariseus, que eles queriam prejudicar o ministério de Jesus. Eles queriam. Então eles atribuíram aquilo que eles sabiam que era o poder de Deus, dizendo que era o poder do diabo. Agora tem aqui. Mas a pessoa tem que estar bem desviada, né? Porque olha, a manifestação do Espírito Santo, desculpa aqui, pastor, que a gente, olha, até começa a me arrepiar. Ontem, a ação do Espírito aqui nessa igreja, para a pessoa falar uma bobagem dessa, tem que estar muito demoniado. Não tem que estar. Ou enganado, né, pastor? Assim, O diabo enganou, ludibriou a cabeça, né? Alguém. Agora, o segundo ponto que eu queria destacar agora é mais teológico. Na referência que o senhor deu acerca da blasfêmia com o Espírito Santo, não será perdoado neste século nem no vindouro. É tomada essa expressão do vindouro pelos universalistas, e eles fundamentam sua crença nisso aí, de que no inferno, depois do juízo final, que todos forem julgados, vai chegar um momento em que todos serão salvos, tipo pela purificação, como fogo do purgatório no inferno. Meu Deus. Então, no vindouro, alguns serão salvos vindo. Só que o pecado de blasfêmia com o Espírito Santo, em si mesmo, essa expressão já diz, nem nesse tem no vindouro. Esse no vindouro não abre brecha para eles crerem que haverá um perdão vindouro. Para que esse perdão ocorra, Jesus precisa voltar e morrer de novo.
Mas não é o que diz Hebreus 6? Porque é impossível que aqueles que um dia provaram o dom espiritual, tiveram a experiência com o Espírito Santo, sejam novamente renovados para o arrependimento, de modo tal que é necessário que Jesus morra outra vez. Esse pecado contemplado aqui em Hebreus, vale uma nota, que às vezes a pessoa está caminhando na fé, na igreja, está ali buscando a Deus, todo satisfeito, está casado, de repente acontece um problema de uma traição, seja de um lado ou de outro. A pessoa que não tem uma estrutura espiritual, o que vai acontecer com ela? Já vi esses casos, pastor. E o camarada saiu, cuidava da igreja, foi beber, foi fumar, se desviou. Essa pessoa, não é que a gente está aqui incentivando ninguém a fazer isso. Sim. Essa pessoa não está perdida, ela está perdida dentro de si mesma. Ela não abandonou Jesus. Ela está decepcionada. E às vezes ela é um pastor que ela confiava, alguém que vai lá e o decepciona. Ela fica frustrada, porque ela dedicou toda a confiança daquela pessoa. E de repente ela recebe como pago uma traição. Essa pessoa perdeu a salvação? Não, não perdeu. Ela precisa ser restaurada interiormente dos seus traumas que ficaram, traumas emocionais, traumas psicológicos, traumas espirituais. A confiança precisa ser reativada, porque uma das coisas que a pessoa perde é a confiança no cônjuge, a confiança na igreja, a confiança nos obreiros, porque um só acaba manchando toda a classe de ministros. Então essa pessoa, não é dessa pessoa que aqui está falando, mas é daquele que está em Hebreus 10, 26 a 29, que pisou o Filho de Deus, que blasfemou, que se apostatou maldosamente, deliberadamente da fé. É como se ele tivesse feito uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa pessoa não tem mais solução para ela. Isso não significa que uma pessoa que se revoltou por conta do contexto, não significa que ela não possa perder a salvação. Se continuar desse jeito, ela pode. Mas o fato dela... Porque isso pode acontecer com qualquer obreiro, com qualquer pessoa. A pessoa depende muito do contexto de cada um. Que não dá para a gente avaliar a dor do outro. A gente trabalha um pouco dentro dessa área chamada empatia, né? Porque às vezes é fácil eu medir o sofrimento do outro pela minha estrutura. Ah, coitado, é Nutella. Aquilo talvez eu lidaria muito bem, mas e ele? Qual é a estrutura espiritual dele? Emocional? O relacionamento dele com Deus era tão grandioso quanto o meu? Então eu não posso julgá-lo a partir do meu ponto de referência. O apóstolo Tiago fala daquele que converte seu irmão. Justamente, olha aí. Então, um irmão ele pode se desviar, mas também ele pode Voltar. Justamente, é isso que eu estou falando. É. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, como o pastor Elias, pastor Mi, eles têm uma facilidade de transitar nas doutrinas, né? Já falamos aqui sobre a pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, de forma bem pálida, a eclesiologia da igreja, A martiologia, a martiologia. soteriologia. Entrou nesta área, nós vamos aproveitar. Hoje tem uma tensão, né? Nós somos pentecostais, nós temos outros irmãos reformados que pensam diferente, têm uma visão diferente. E vamos para uma pergunta que é bem acentuada. Na questão do mal, Deus, ele é o autor do mal, Deus, ele criou o mal. Como é que o senhor define? Bom, quando nós nos deparamos com uma pergunta assim tão forte como essa, a hermenêutica nos recomenda fazer o seguinte: quando você se depara com um texto, não bem com um texto, né, com uma questão difícil como essa, é importante você analisá-la a partir da revelação geral das Escrituras. Vamos analisar agora a partir da perspectiva teontológica. A teontologia, falar sobre Deus, é algo muito amplo, né? Deus, o caráter de Deus, primeiro, é justo, justíssimo. Segundo, ele é santíssimo, benevolente. Então, um Deus que é santíssimo, justíssimo, amoroso, gracioso, misericordioso, unibenevolente. Como é que eu posso conceber a ideia de que uma pessoa com tais atributos comunicáveis e incomunicáveis e essenciais possa criar algo que é contrário à sua própria natureza?
Agora nós vamos para a revelação bíblica. O que a Bíblia diz acerca de Deus em relação ao mal? Existe aí a teodiceia. A teodiceia é a relação de Deus com o sofrimento. Há uma complexidade da parte do ser humano quando trata da questão do sofrimento com Deus. É a seguinte: como um Deus bom, unibenevolente, justo e amoroso, pode permitir que o justo sofra, pode permitir o sofrimento. Bom, o sofrimento, ele tem a sua origem no mal. Então, como é que Deus pode ter gerado o mal? Abacuque, capítulo 1, versículo de número 13, diz o seguinte, que Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. Segundo ponto, Tiago, capítulo 1, versículo de número 13, diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ora, se ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, então nós não podemos atribuir a origem do mal ao próprio Deus. Agora eu vou recorrer aqui a um pensador chamado, é o Agostinho mesmo, né? Que é o Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. No seu livro Livre-Arbítrio, que é uma coleção da patrística, onde ele tem um debate com Evódio. E ele diz o seguinte, Evódio pergunta para ele, Agostinho, quem é o autor do mal? Deus é o autor do mal? Ele falou, olha, depende a que tipo de mal você está se referindo. Se é ao mal moral, eu digo que não é Deus. Mas se é um mal circunstancial como consequência do mal, esse é Deus. A criança, por exemplo, que leva uma surra, ela não vai dizer para o pai, nossa, pai, como o senhor é bonzinho, eu gosto muito do senhor. Não. O pai, naquele momento que está executando a justiça ali contra aquela criança por uma arte que ela fez, naquele exato momento é o pior pai do mundo. Meu pai é um bruto, meu pai é malvado, meu pai me bate, meu pai me faz isso. Só que esse mal, que na cabeça da criança é um mal, tem como finalidade discipliná-lo para produzir algo melhor. Então, aí a gente chama isso de visão fenomenológica. Tem a visão do observador, é a expectativa. O ponto de vista depende do ponto de vista. E para a criança é mal, mas para o pai, aquilo que agora parece mal, é bom. E o escritor aos Hebreus diz isso no capítulo 12, versículos 6 a 8. Toda disciplina no início não parece ser boa. É ruim, mas depois produz um espírito pacífico que é produzido naqueles que são disciplinados. Agora, entrando no cerne da questão, como é que nós podemos entender? Existe a linha calvinista que trabalha a questão dos decretos. E na linha calvinista, Deus, em princípio, decretou a criação. Deus é um ser eterno, não contingente, ele é atemporal, transcendente, eterno, e que não está na linha do tempo, mas está acima da linha do tempo, até porque o tempo não existia. E esse Deus, que é atemporal, cria o tempo e se insere no tempo, apesar de estar fora do tempo e além do tempo, e cria seres perfeitos moralmente falando. Deus fez o homem perfeito, Eclesiastes 7:29. Depois que Deus realizou toda a criação no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 31, ele olhou para o que ele havia criado e disse assim, Tov Meod, era muito bom. Ele não disse que era bom, mas que era muito bom. Então tudo que ele criou é perfeito, é um Deus perfeito, criou tudo bom, tudo muito bom. Agora, como é que se ele criou tudo bom, tudo perfeito, o mal pode ter existido? Aí vem os calvinistas e dizem, Deus decretou o mal, a queda. E o que é a queda, senão o pecado? E o que é o pecado, senão o mal? E como é que eu defino isso? O pecado é o mal em potencial. Aquilo que é em potencial é aquilo que pode vir a ser. E aquilo que pode vir a ser, por definição, ainda não é. E se não é, chegamos à conclusão de que o mal nunca existiu, mas havia possibilidade de existir. E Deus cria seres com capacidade para praticar aquilo que ainda não existe.
Isso significa que ele criou seres moralmente livres. Porque se ele cria um ser totalmente inclinado só para obedecer, só para fazer o que é bom, que mérito tem nisso? Ele foi programado para obedecer. Não é uma criatura livre. Não é um ser livre que espontaneamente quer adorá-lo e reconhece o seu amor, sua soberania, a sua graça, os seus atributos, e por isso se curva diante dele para adorá-lo. Não, ele cria seres que no momento pode e não pode obedecê-lo. E por isso ele dota, como diz Agostinho, de libero-arbítrio, de livre-arbítrio. Libero-arbítrio é o livro de Lutero, né? De libero-arbítrio. Então, com a liberdade. O livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de fazer aquilo que é contrário à sua natureza. Nós temos um ser perfeito, que aí é uma polêmica muito grande, que quando a gente vai falar sobre Satanás, a sua origem, a gente recorre para que texto? Isaías 14 e Ezequiel 28, que tem conexões, que para mim é uma profecia de dupla referência. Ali está falando do rei de Tiro, do rei da Babilônia, mas as características apresentadas são de um ser sobrenatural, que o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20, irá descrevê-lo, e que Paulo, quando recomenda a ordenação de um obreiro, um dos pré-requisitos é que ele não seja neófito, para que, se ensorbebecendo, não caia na condenação do diabo. Com isso, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está denunciando a origem da queda. E isso é denunciado em Isaías, capítulo de número 14, quando ele diz: como caíste do céu a estrela da manhã, e tu que dizia no teu coração, subirei aos céus, acima de estrela de Deus exaltarei o meu trono. E terceiro, e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei, exaltarei e serei. E Deus disse: agora descerás. Quarto verbo. Ezequiel disse: foi achado iniquidade em ti. Mas não diz o que é. Ezequiel não diz o que é. Foi achada iniquidade em ti. E aí Isaías revela: a iniquidade é essa, mas essa, mais esta. Paulo diz lá. E Paulo vai no capítulo 3,16 falando: é a soberba. A condenação dele foi a soberba. A soberba. Porque ele falou: e serei semelhante ao Altíssimo. Por isso, todo homem que quer, que tem um ego inflado, tem até um escritor que chama isso de síndrome de Lúcifer. A síndrome de Satanás. É a soberba. William James, um psicólogo, ele diz o seguinte: o mais profundo princípio na natureza humana é a ânsia de ser grande. Pode ver que todos os megalomaníacos, os psicopatas, esses autocratas, como Hitler, como Mussolini, como tantos outros, como Nabucodonosor, como os faraós e os grandes reis, eles se auto-intitulavam como sendo a divindade, queriam ser divinos. Tudo isso é sentimento do mal, do maligno. Então, qual é a origem do mal? Não está em Deus. Não está no homem. Está no próprio ser, que no mau uso no uso diferente da sua liberdade, acionou o gatilho. Essa talvez seja uma explicação para Isaías 45:7, né? Que a Bíblia diz em Isaías 45:7 que Deus cria as trevas e que Deus cria o mal. Então, quando diz, deve ser analisado à luz do contexto. Porque esse é o texto áureo daqueles que advogam que o mal tem a sua origem em Deus. Mas isso aí significa texto fora de contexto. As seitas são criadas com base nesse apontamento. Aqui no 7. Mas leia por favor. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Para abater as nações. Ciro, ele teve o seu nome profetizado, acho que 100 ou 200 anos antes de existir. Foi Deus que deu esse nome para ele. Assim como deu para Josias. Está entendendo? Eu levantei como instrumento de disciplina. O mal é isso aí. A palavra hebraica que vai aparecer aí é Ra. Ra pode ser mal moral, que vai depender do contexto, ou pode ser calamidade e disciplina. Neste caso, esse mal é disciplina, é calamidade. Corroborando com o pastor Elias acerca da origem do mal, o doutor Norman Geisler, não sei como é que o senhor chama, Geisler. Geisler. O doutor Norman Geisler,
ele diz no seu livro Soberania e Livre-Arbítrio, ele diz que Deus, ele decretou não o mal, Deus decretou o livre-arbítrio. Então, quando Deus cria o homem livre, mas o cria com a possibilidade do mal. O livre-arbítrio não é o mal, o livre-arbítrio é uma bênção de Deus, mas no livre-arbítrio está a possibilidade do mal. Então, o que é que ele define com relação ao mal? Então, Deus decreta que o homem seja um ser suficientemente capaz de tomar suas decisões. Deus não decreta a decisão, as escolhas. Deus decreta o poder de escolher. Deus determinou que os homens, que os seres morais fossem livres para fazer a sua própria escolha. Então, no uso indevido do livre-arbítrio, o mal veio a existir. Pastor, mas esse Deus que decreta o livre-arbítrio é o Deus que é onisciente. É o Deus que é presciente, né? Ele tem todo o conhecimento antecipado de tudo. É o mesmo Deus que sabe que o homem não faria bom uso do livre-arbítrio. Se Deus sabe que o homem, usando o livre-arbítrio, ia causar tanto mal, isso aí já não é mal? Veja bem, segundo os calvinistas, Deus só sabe porque ele decretou. A visão arminiana é Deus decretou porque sabe. Está justamente aí. Deus previu que o homem causaria, no uso do livre-arbítrio, a existência do mal, mas o mesmo Deus que previu o uso indevido do mal, antes que o homem usasse o livre-arbítrio para o mal, ele também previu que o homem poderia ser salvo. Por isso que o plano da salvação antecede o uso indevido do livre-arbítrio, que trouxe a origem do mal. Não sei se eu me fiz entender. Glória a Deus. Glória a Deus. Então está explicada aí a origem. Então está explicada a origem do mal. Deus não decreta o pecado. Deus não é o criador do mal. Elias deu um argumento aí que sepultou, né? Nós não fomos criados para ser robôs. Não. Mecânico, algo mecânico. Você não é uma máquina. E essa é a confusão A deles. gente chama de mecanicismo. Essa é a confusão deles. É. Se o homem é livre, Deus não é soberano. Se Deus é soberano, o homem não é livre. Tá. Só que você pergunta, não para aqueles calvinistas doentes, hipercalvinistas, né? Como Vincent Young, é doente. Você pergunta para um calvinista, mesmo lá o tio Nico lá, que gosta de confundir os cristãos, ele vai dizer o seguinte: o único que teve livre-arbítrio foi Adão. Tá, quando Adão tinha o livre-arbítrio, Deus deixou de ser soberano? Porque foi ele que criou Adão com livre-arbítrio. Ao criar Adão com livre-arbítrio, ele deixou de ser soberano? Isso interferiu na soberania dele? Não. Pronto. Fechou. E como harmonizar, pastor, a doutrina da graça, do favor imerecido, com a responsabilidade humana na salvação? Então, a graça é um favor imerecido, né? Não merecíamos nada, estávamos caminhando para o inferno, e o Senhor fez uma proposta. Enviou o seu filho, por amor, uma morte de cruz, uma morte por amor, uma morte vicária, uma morte universal sem ser universalista. Nós aceitamos essa proposta. Você aceitou essa proposta para servi-lo. Agora, talvez você poderia, eu não sei se essa responsabilidade humana, acho que a soberania de Deus é a responsabilidade humana, né? Porque existe uma tensão entre porque a graça... soberania e o livre-arbítrio. Ah, tá, aí sim. Então, o fato de Deus ser soberano não isenta você da sua responsabilidade. Agora, quem gosta de muito usar isso é o calvinista. Deus é soberano, ele decretou, ele te deu livre-arbítrio, mas ele decretou que você fizesse. Você fez? Você será punido. Ah, mas como que eu posso ser punido se foi Deus que decretou? Não discuta com Deus. Quem pecou não foi você? Então você é responsável. Gente, é uma incongruência. Deus decreta que você tem que pecar. Aí você vai e peca. Se você pecou porque Deus o compeliu a pecar, você tinha que ser premiado.
Obediente. Porque ele estava em estrita obediência a ele. Agora não, ele vem e pune. Ah, pune por quê? Porque você é responsável, porque quem fez foi você, não foi ele. Tá, mas eu fiz por quê? Porque ele me compeliu, eu não tinha outra opção a não ser pecar. Então ele que tem que ser responsável. Não, você é o responsável. É incongruente essa compatibilização do calvinismo entre soberania e responsabilidade humana. Entendeu? E como o senhor explica então a questão de Judas? Veja, Judas, a Bíblia diz em João 13:11, que Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Sim. João 13:18, que a traição de Judas tinha que acontecer para que se cumprisse a Escritura. João 6:70 e 71, a Bíblia diz: não vos escolhi eu aos 12, todavia um dentre vós é o diabo. Como disse aqui o pastor Arlan, como harmonizar o livre-arbítrio e a questão de Judas, que E você acha que Judas era salvo? Que aí eu vou continuar. Você acha que Judas era salvo? eu acho que Judas era salvo. Então pronto, você já respondeu tudo. Ele era salvo, mas ele escolheu outro caminho. Podia ser Judas? Podia. Podia ser outra pessoa? Podia. Jesus era cercado de milhares de pessoas. O traidor ia aparecer, mas não necessariamente Judas Iscariotes. Não tem uma profecia dizendo assim, é Judas. Sim. Até porque há uma profecia acerca de Judas, que essa daí, até agora, nenhum calvinista conseguiu me responder. Mateus 19:28, por gentileza. Essa para mim fecha a questão. Mateus 19:28 é muito forte. Isso que Jesus está falando aí. O que diz? E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Preste atenção nisso. A polêmica aí envolve o moço de qualidade que queria a vida eterna. O que eu faço para ir da vida eterna? É simples. Observe a Sefer HaMitzvot, os mandamentos, aqueles que são compatíveis para você. Ou o decálogo. Ele falou, tudo isso eu tenho feito desde que eu era criança. Eu faço desde que eu era jovem. Porque quando o jovem ele atingia dos 12 para os 13, havia uma celebração que ele participava que chamava-se Bar Mitzvah. A mulher era Bat Mitzvah. O Bar Mitzvah era a emancipação da idade infantil para a idade adulta. E quando ele passava por essa fase, ele tinha cumprido os mandamentos, ele tinha a oportunidade, pela primeira vez, ler a Torá. E ele falou, pratico tudo isso. Aí a Bíblia diz assim, e Jesus o amou, que o calvinista diz que Jesus não ama o pecador, Perdido. não ama o perdido, mas a Bíblia diz que Jesus o amou. E disse, falta-te uma coisa, qual é? Vende tudo que você tem e reparta com os pobres. E ele abaixou a cabeça, saiu triste e foi embora, porque o Deus dele chamava-se Mamon, que é um nome que vem do siríaco e significa aquele em quem alguém confia. O que é? A riqueza. A riqueza estava em primeiro lugar ocupando o seu coração. Aí Jesus falou assim, quão difícil é para aqueles que são ricos entrarem no céu. Mas será que é o fato de ser rico você vai para o céu? Não. Em outra passagem ele explica. Quão difícil é para aqueles que confiam na riqueza irem para o céu. Aí, Pedro, que era o articulador do grupo apostólico, ele toma a palavra e diz, Senhor, e nós, quando ele fala nós, ele está falando em nome do colégio apostólico, que deixamos tudo para te seguir, o que é que vamos ganhar? Ele falou, vós, colégio apostólico, que me seguistes, vós, que me seguistes, quando na regeneração, a palavra ali grega é palingenesia, a palingenesia, quando na palingenesia, o Filho do Homem voltar no trono da sua glória, vós também vos assentareis sobre quantos tronos? 12. Então não adianta falar assim, é 11, é 10. Primeiro, vós. Não Depois, era Matias, era Judas que estava. Judas, dodecatronos. Dodeca, 12.
tronos. Vos assentareis sobre 12 tronos. Agora, quando é isso que Jesus está falando? É no arrebatamento? Não. Palingenesia é no retorno glorioso. Então, essa pessoa, primeiro, tem que ser salva. Segunda, ser arrebatada. Terceiro, voltar para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só, Jesus está falando com alguém que é salvo, que será arrebatado e que voltará com a igreja para julgar as 12 tribos de Israel. E uma dessas pessoas que estavam ali era Judas Iscariotes. Deixa eu deixar bem claro aqui, pastor, os irmãos estão assistindo aí, que eu não sou calvinista. Porque os irmãos podem estar assistindo aí pensando, rapaz, o evangelista Tomás, ele... Tô com uma pulguinha atrás da orelha. Eu acho que ele é calvinista. Mas eu estou aqui apresentando argumentos dos calvinistas, que é para que os irmãos são confrontados com esses argumentos aqui, e a gente está aqui confrontando o pastor Elias, e ele está respondendo aqui claramente para a gente sobre o calvinismo e apontando o que a Bíblia diz. Amém, meus irmãos? Então fiquem tranquilos que eu penso igual aqui aos pastores aqui. Como eu disse, o pastor Elias tem uma facilidade de transitar nas doutrinas. Ele já completou a resposta entrando na escatologia. Sim. Já damos início para a escatologia. Palingenesia, regeneração, retorno glorioso. Coisa linda, pastor. Como é o processo? Palingenesia. A pessoa primeiro precisa ser salva, depois ser arrebatada e depois voltar com Cristo para sentar sobre os 12 tronos e julgar as 12 tribos que serão salvas no final da grande tribulação para cumprir a promessa de Jesus em Mateus 23, 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis reuni-los como a galinha faz com os seus pintos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Desde agora a vossa casa ficará deserta, até que digais, Baruch haba Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Zacarias capítulo 12, versículos 8 a 10, principalmente no 10, haverá um grande avivamento em Israel, porque olharão para ele e reconhecerão como Mashiach, e clamarão, e o Senhor os salvará. Pegando um gancho aqui na resposta do pastor Elias acerca de Judas, aí vai bater com aquele pensamento de Norma Geisler. Eu gostei da sua pronúncia, Norma Geisler. Norman Geisler. Que Deus determinou que as ações fossem autodeterminadas. As ações livres são autodeterminadas. Então, Deus determinou que os nossos atos fossem autodeterminados. Então, Deus determinou que fôssemos livres. Livres, Entendeu? Não determinou que devemos escolher. Porque se Deus determinasse que deveríamos escolher, logo já não seria escolha. Não seria auto-escolha, seria escolha de Deus. Deus determinou que nossos atos fossem autodeterminados. E só respondendo uma questão que ficou em aberto, que está em João capítulo 6,70. Não escolhi, escolhi eclectos. Já mostra que ele é escolhido. E na visão calvinista e na visão pós-tribulacionista, o escolhido é justamente o salvo. Jesus está dizendo que escolheu. Não escolhi vós, vós, os 12. Não obstante, ele não diz um de vós é o diabo. É um diabo. Dá uma olhadinha aí, vê o texto. João 6,70. João 6,70. Um diabo. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E não o diabo. Não tem um artigo definido, mas um artigo indefinido. Chegou um homem. Quem é ele? O homem está aí. Todo mundo sabe quem é. Então é um diabo. Só que se isso aí for critério para mandar alguém para o inferno, dizer que ele é um filho da perdição, piora a situação para Pedro. Jesus não disse que ele era um Satanás, ele diz direto, para trás de mim, Satanás. E agora, como é que a gente faz? Mas Pedro não era Satanás. Aí temos que trabalhar a questão da etimologia da palavra. A palavra Satanás, Rachatan no hebraico, Satanás mesmo, significa adversário. E o diabo? Diabolos. Você tem a preposição dia, que é lançar, ou melhor, dia, e balo, que é lançar. Lançar, o diabo é aquele que lança um contra o outro. Quer ver um exemplo clássico, trazendo para a praxis cristã? Quem faz uma fofoca, vamos supor, o presbítero
Arley. Evangelista, ou perdoe. O evangelista Arley. Arley ou Harley? Arlan. A gente tá aqui curtindo uma amizade. Um exemplo apenas, tá? Aí vem o Thomas e fala, você tá aí com essa amizade aí com o Arlan, mas ele não é isso não. 10 anos atrás ele fez isso, cuidado, tá. Eu vou continuar sendo amigo dele? Vou, mas eu vou ficar com o pé atrás. Você lançou um contra o outro. Você, neste momento, está sendo um diabo. A fofoca faz do fofoqueiro um diabo. Aquele que lança um contra o outro. O que é que Judas está fazendo? Lançando as autoridades judaicas contra Jesus. Lançando um contra o outro. Ele estava fazendo papel de um diabo. Pedro, naquele momento, estava fazendo papel de adversário. Senhor, tem misericórdia de ti. Não deixa que essas coisas aconteçam contigo, não. Tentando desviá-lo da missão da cruz do Calvário. Adversário. Adversário não só de Cristo, de toda a humanidade. Nos bastidores aqui, Agora, pastor Elmi, pastor Arlan, pastor Elias, eu fiz uma pergunta ao senhor e eu vou melhorar essa pergunta. Tá bom. Agora já entramos na demonologia. A outra doutrina, demonologia e angelologia. Eu fiz uma pergunta na área da escatologia, que é a área que o senhor começou a falar, sobre o papel da igreja na grande tribulação. E nos bastidores eu perguntei qual seria o papel, mas eu vou melhorar aqui, porque aqui todo mundo Acho que ele é pós-tribulação. Não, eu já repreendi logo no início já. Você está... Qual será o papel da igreja na grande tribulação, ou se não há a presença da igreja na grande tribulação? O papel da igreja na grande tribulação é participar da ceia do Cordeiro, é estar diante do Cordeiro, é estar no céu, enquanto a tribulação está comendo solto aqui embaixo. Esse é o papel dela. Está lá na casa do Pai. A casa do Pai. Uma das provas concludentes, inquestionável, irrefragável, incontestável, indubitável, da ausência da igreja na grande tribulação, é que Deus vai usar 3 anjos para praticar a missão que a igreja deveria praticar, é a evangelização. 3 anjos estarão pregando para a humanidade. Se a igreja está aqui, por que ela não faz isso? Ou ela é omissa, e se é omissa, é rebelde, e se é rebelde, como é que vai para o céu? Vivendo na rebeldia, se omitindo de fazer aquilo para o qual ela foi chamada e designada, como agência missionária e como canal de expressão da vontade de Deus. Pastor, mas o senhor disse aí, a igreja então, durante a grande tribulação, vai estar na casa do Pai. A casa do Pai é o céu? Bom, Jesus, na oração do Pai Nosso, os discípulos, lá em Mateus não diz, mas em Lucas diz, Senhor, ensina-nos a orar como João também ensinou os seus discípulos. Aí em Mateus ele vai dizer o seguinte, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso que está na terra. Acho que é isso aí, né? Não, Pai Nosso que está no céu. Eu peguei, tá vendo? Pai Nosso que está no céu. É que eu estou falando, ele já está elaborando um... Porque assim... Eu estou falando, ele não está me ouvindo, ele está pensando no que vai me pegar lá na frente. Esse é o problema. É porque, veja só, casa do Pai, casa de Deus, o templo é a casa de Deus. O cristão é a casa de Deus. Então, a palavra casa, ela possui um campo semântico muito grande. Em hebraico é bat, beit, casa. Em grego, oikos. Essas palavras possuem um campo semântico muito amplo, por isso são polissêmicas. Você podia colocar o botão na casa? O que eu estou falando? Colocar um portão na casa? Botão na casa? É o quê? Da sua camisa. Sim. Casa. Você pode botar o cãozinho na casa? Que casa? A casa do cachorro. Sim. Gente, vamos nos preparar que precisamos ir para a casa de Deus. Por onde eu estou falando? Ao templo. Para a igreja. Acabou o culto, bora para casa? Que casa? Nossa casa. A nossa casa.
Bom, estamos preparados. Se Jesus agora vier, nós vamos para a casa do Pai. Para onde eu estou falando? Para o céu. Você percebeu a palavra casa? E a gente não diz, Pai nosso que está em mim, Pai nosso que Não. está no templo, Pai nosso que Não. está no céu. Está no céu. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai. Olha o que diz Estevão, fazendo uma alusão a um texto veterotestamentário. O céu é o meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. O pastor, só complementando seu raciocínio, nesse texto, e ele diz para onde eu vou. Justamente para onde eu fosse vou. Dentro, se fosse o tempo. É. Pronto, Não se eu turbe, levarei vocês. vos levarei. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, que ele também. Na casa de meu pai é muito morado. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei. Palin, a expressão grega. Palinarhomai. Virei outra vez. E vos levarei para Lambano. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver. Aí você pergunta, onde que ele está? Assentado à destra da majestade nas alturas. Quando João, no capítulo 4 de Apocalipse, tem aquela visão em que alguém lá de cima diz, suba para cá, e ele sobe numa nuvem e chega lá no céu e ele vê um assentado sobre o trono. Quem é ele? O Pai. No capítulo 5 ele chora muito, porque havia um livro na mão do Pai e ninguém seria capaz de abrir esse livro e desatar os 7 selos. E um dos 24 anciãos diz, não chores, eis aqui o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, aquele que, raiz de Davi e tal, ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Quando João olha, ao invés de ver o Cordeiro, o que ele vê? É o leão, ao invés de ver o leão, ele vê o Cordeiro. E por quê? Porque Jesus, o leão, é o emblema da tribo de Judá. E ele é cabeça. Profecia de Jacó, em Gênesis 49, versículo 10. Judá é um leãozinho. Então é o símbolo. Jesus é o rei da tribo, é o cabeça. Ele é o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, senhor dos senhores. Quando apresenta o cordeiro, João Batista profetiza isso e diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é tanto leão como ele é cordeiro. Quem é ele? Jesus, está ao lado e tem o seu trono, e pega o livro do cordeiro e desata, e aí vem as pragas, aí os selos são abertos e as trombetas e por aí vai. A igreja estará lá. A igreja está lá. E o detalhe nessa profecia, nessa revelação, é que Jesus aparece primeiro como cordeiro, depois como leão. Você nunca vai ver Jesus como leão sem primeiro aceitá-lo como cordeiro. Mas ele é tanto uma coisa quanto outra, né? É cordeiro e é um leão. Então as duas testemunhas não representam a igreja, né, na grande tribulação. Ah, só na cabeça dos calvinistas ou da adventista do sétimo dia. Porque se é a igreja é morta totalmente na metade da grande tribulação e ressuscita. Então já deixou de ser posta para ser mesotribulacionista. Morre na metade e ressuscita, então é meso, porque depois tem mais 3 anos e meio de tribulação. Agora, pastor Elias, dentro desse assunto, a gente estava até discutindo aqui nos bastidores, antes de você chegar, que se diz muito, e a morte será presa. A morte? Sim, o povo usa muito aquela experiência da grande tribulação, os homens vão desejar a morte, e tal. Aí alguns vão parafrasear e dizer que a morte será presa. Como a morte será presa se tem a morte das testemunhas, a morte dos mártires? A morte será presa, mas qual que é o texto que diz? Não, Apocalipse 9:6. Ah, Naqueles dias os homens procurarão a morte, E não mas encontrarão. não a Aí encontrarão. vou parafrasear e usa essa expressão, a morte será presa. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E tem até um hino, né, pastor? Diz, a morte será presa. ó, você veja bem, essas pessoas não querem o suicídio. Inclusive o suicida, na verdade, o que ele quer? Ele não quer tirar a sua própria vida. Quando ele tira a sua vida, na verdade, ele quer tirar a sua dor, o seu sofrimento. Sim. Mas em querendo tirar o sofrimento, ele tira a própria vida. Essas pessoas, você percebe que elas não querem morrer, tirar a vida. Elas querem morrer porque o sofrimento e a tribulação é muito grande. Mas não chegou o momento delas morrerem. Por isso que diz a morte fugirá, significa que eles não morrerão.
porque terão que cumprir aquele sofrimento que é a ira de Deus contra eles. E dentro do contexto não trata-se dos mártires aí, é dos ímpios que estão sendo Ímpios, julgados, ímpios estão sendo que eles não torturados. vão poder anular o juízo. sobre Justamente, a Isto é, ira de Deus. isto é, eles não se converteram, não Oi? se converteram, Não se convertem, não aceitaram, não aceitaram. já tem a marca da besta e agora estão recebendo a punição, A ira, a o punição, sofrimento, e querem o castigo. querem aliviar. Escondei-nos da face do Todo-Poderoso. Eles querem se esconder, porque não resistem. Perfeito, pastor. Deixa eu fazer uma pergunta especial, essa é especial. Se Deus, como nós cremos, não recebe sacrifícios humanos, ele pediu a Abraão e Isaque em sacrifício, mas interviu ali para provar apenas o coração de Abraão e mostrar para todos nós, referenciar Abraão como exemplo de fé, de que ele amava muito mais o abençoador do que a bênção. Então fica claro que Deus não aceita sacrifícios humanos. Então por que quando veio aquela peste sobre Israel nos dias de Davi, e quando Davi consulta a Deus, Deus diz a Davi que é por causa de Saul que matou os gibeonitas. E aí ele pede a Deus uma direção e vai até os gibeonitas, pedir aos gibeonitas o que é que ele poderia fazer para que Deus cessasse a praga. E os gibeonitas pedem que Davi mate os descendentes de Saul, e quando Davi mata os descendentes de Saul, a praga cessa. Se Deus não aceita sacrifício humano. Esse texto é um texto polêmico. Eu costumo dar um título para ele do seguinte: quando Deus é contra Deus. Você vê Deus contra... O pedido de Deus a Abraão parecia também isso, né? Parecia, mas no final ele não deixa, né? É um teste. Mas aí Deus está sendo contra o próprio Deus. Perceba, quando Josué entra na terra, ele tinha uma incumbência, qual é? Obliterar os cananeus. Todos eles, os habitantes de Canaã. Só que aí tem um grupo lá bem espertinho, chama-se Gibeonitas, que também recebe o nome de Eveus, e que recebe o nome de Amorreus, e que recebe o nome de Cananeus. Isso chama-se polionímia, dentro da área da linguística, uma ciência chamada onomatologia. Existe uma classificação chamada polionímia, ou seja, é você atribuir vários nomes a uma terra, ou a um grupo, ou a uma só pessoa. É como aquele grupo que comprou José, e uma hora aparece com o nome, no outro texto com outro. Ismaelitas e midianitas, né? Agora, preste atenção. É para obliterar. E Josué está no seu zelo, acabando com todo mundo. Só que os gibeonitas usaram de astúcia. Colocaram roupas andrajosas, roupas esfarrapadas, vieram com o pé descalço, poeira na cabeça, deixaram a barba crescer, vieram com odres, com vinho velho, odres rotos, com pão bolorento, e chegaram: nós, os teus servos, somos de uma terra distante e viemos aqui para adorar o Deus de Israel. E a Bíblia diz algo muito detalhado, isso é bom para o obreiro. E Josué não consultou o Senhor. E nem os anciãos consultaram ao Senhor. Eles tomaram iniciativa própria. E fizeram uma aliança. Diga, pode ler. Josué capítulo 9, Isso. versículo 14. Né? Pode ler. Então, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Justamente. Não pediram, não consultaram ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto, uma aliança, um pacto, agora vê o que vai acontecer posteriormente, a descoberta. que lhes daria a vida. Mas o que Deus tinha mandado fazer? Matar. Mas Josué deu vida. Deus diz: mate. Josué faz uma aliança e diz: não, vocês terão vida. E agora? E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Pronto. Geralmente, quando você jura, você invoca a divindade. E eles tinham o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eles estavam debaixo de um pacto, debaixo de uma aliança. Eles invocam Deus como testemunha, não podiam mais voltar atrás. O que Deus mandou fazer? E o que eles fizeram? Deu Vida. Veja a consequência aí, mais para frente.
E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazer concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Meu Deus, e Uma agora? decepção. Deus mandou fuzilar. E eles falaram, não, vocês terão vida. Mas fizeram isso por quê? Porque não consultaram ao Senhor e tomaram iniciativa própria. Às vezes um obreiro ele pode muito bem estar tomando uma decisão com um colegiado, mas não tem a vontade de Deus porque não consultou a Deus e o colegiado não consultou. E lá na frente vai dar com os burros na água. Vai. Então o que ocorre? Ele toma essa atitude, Deus mandou matar. Josué falou, vou dar vida. Agora, quando eles dão a vida, o que ocorre? Deus assina embaixo. Porque Josué, naquele momento, era um representante de Deus. O que Josué falasse, era Deus falando. Deus podia se ver com Josué, mas não com as nações. Porque eles estavam entrando na terra para dar testemunho de um Deus fiel, de um Deus de aliança, de um Deus de palavra. E ele, como representante de Deus, os habitantes supunham que eles estavam na direção deste Deus. Estando na direção desse Deus, deu vida. Esse Deus não é um Deus que volta atrás, é o Deus de Israel, um Deus fiel que não vai nos matar. E Deus assina embaixo. Então Deus fica contra o próprio Deus. Ele dá um mandamento, a pessoa dá outro mandamento, mas em nome dele, e dando em nome dele é como se ele tivesse dado. Josué era uma autoridade delegada, né? Ele era Deus naquele momento. O representante de Deus é Deus. Olha o que Deus fala para Moisés. Lá no Egito, perante Faraó. Você será Deus e o seu irmão será o seu profeta. Josué agora é Deus falando. Deus não pode voltar atrás, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Josué toma uma atitude no lugar de Deus e coloca Deus contra o próprio Deus. Não era para matar mais. Só que Esaú, tomado pelo seu zelo... Saul, tomado pelo seu zelo, ele fala, não, acaba com essa raça aí de Gibeonita aí, mata todo mundo. Mas espera aí, quando Saul manda matar, ele não está justamente fazendo o que Deus havia mandado Moisés e Josué fazer? Ele está executando a vontade de Deus. Só que agora não é mais a vontade de Deus, porque a vontade de Deus foi suplantada pela vontade do homem que usa o nome de Deus e Deus empenha a sua palavra. E vem o outro com zelo para praticar a vontade de Deus quando não é mais a vontade de Deus. E isso que era para ser louvado agora é objeto de punição. Deus pune. Está punindo por quê? Porque você matou o gibeonita. Mas não é para matar? Era. Só que Josué fez um outro concerto. Fazendo o concerto, aquela minha vontade, esquece. Agora é essa vontade aqui, que não é a minha vontade, eu estou contra mim. Gente, eu estou contra mim, você querendo ficar a meu favor. Por estar querendo ficar a meu favor, eu estou contra você. Peste. Gente, o negócio é doido. É forte. E aí, só que a conta chegou para quem? Para Davi. E aí Deus manda 3 anos de peste. Quando está no 4º ano, fome, né? Ele fala, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo é a casa sanguinária de Davi, de Saul. O que eles fizeram? Mataram os gibeonitas. Mas não, o Senhor que mandou matar? Sim, foi eu. Mas aí você sabe lá o que Josué fez? Me botou nessa encrenca aí, agora eu tenho que honrar minha palavra. Porque eu tenho que honrar minha palavra. E aí ocorre que vai até a casa dos gibeonitas e vê o que eles querem. Porque o problema agora não era com Saul e não era com Davi, o problema estava com os gibeonitas. Os gibeonitas tinham um martelo para dar o veredito. Eles tinham uma carta na manga. O que eles dissessem, Deus se satisfaria. O que vocês querem, gibeonitas? Nós não queremos nada, senão 7 homens da casa de Saul para que nós sacrifiquemos perante o Senhor. Eita, aí é que pega. Agora veja o que é uma aliança. Existia no tempo deles 2 homens com o mesmo nome, chamado Mefibosete, que todo mundo pensa que é somente o filho de Jonatas. Não. Saul também tinha um filho chamado Mefibosete. E quando Davi vai escolher os descendentes da casa de Saul, ele pega Mefibosete, filho de Jonatas, e esconde, e pega só o da casa de Saul.
E por que ele faz isso aqui? Porque ele tinha uma aliança com Jonatas, um pacto que ninguém viu, escondido, só ele e Deus, mas ele tinha a palavra e honrou a sua palavra. E preservou o descendente da casa de Jonatas. Então quem tem aliança não morre, pastor. Não, aí outra pergunta. Eu estou arrepiado aqui. Aí ele pega 7 filhos e entrega para os gibeonitas. Qual que era o problema de Deus? O problema de Deus é que Israel tinha uma dívida com os gibeonitas. E enquanto essa dívida não fosse paga, Deus não retiraria o castigo. O problema não é de Davi com Deus. O problema é de Davi com os gibeonitas. Quando a justiça fosse satisfeita pelos gibeonitas, Deus retiraria. Então a oferta não é para Deus, a oferta é para os gibeonitas, para aplacar a ira deles, aplacando a ira deles. E eles deixando tudo quites, não tinha mais motivo de Deus continuar com o castigo. Receberam, foram punidos, Deus falou, não tem razão, para que eu vou castigar? O sacrifício não é para mim, é com eles. Você se virou com eles? Está tudo bem para eles? Para mim também está tudo bem. E essa crise aí, só para concluir aí, Deus segurou a crise mais 6 meses, né? Por conta da intercessão de uma mulher. De uma mulher que esqueci o nome dela. Rispa, né? Que ficou lá, banando lá para as aves. Você está me entendendo? Na verdade, ela ficou ali fazendo algo em favor dos filhos, né? O amor que ela tinha. Intercedendo porque morreu. Os 2 filhos dela. 2 filhos ali, ó. É Na verdade, ela não queria que as aves, porque ali era uma desonra, né? Ser comida por abutres, por aves, sem ter um sepultamento digno. Isso para Israel, tanto é verdade que agora Israel está em guerra contra Hamas, contra Hezbollah, contra a Jihad Islâmica, contra o Irã, contra a Turquia, contra o Líbano, contra o Iêmen, contra várias nações. E eles estão atrás dos reféns, vivo ou morto. Tem refém que faz 10 meses que morreu. Eles pegam aquele cadáver em estado de decomposição, para eles é uma honra em dar um sepultamento digno. Gente, Então Deus não aceita sacrifícios humanos. Que está provado aqui, não foi para para Deus. E o caso lá de Jefité? No caso da filha de Jefté, aquele voto era desnecessário. Ele foi imprudente. Ele foi levantado como juiz e libertador. Ele não tinha necessidade de fazer voto nenhum. Porque ele fazendo voto ou não, Deus lhe daria a libertação. Ele se precipitou e fez algo que Deus não pediu. Só que como ele fez um voto, a palavra voto em hebraico é neder. E o voto não pode ser votado atrás, tanto é verdade que Deus honrou o voto e a aliança que Josué fez. Segundo, ele diz o seguinte: aquele que saindo da minha porta vier ao meu encontro, será do Senhor em primeiro lugar. E segundo, eu oferecerei o holocausto. A palavra holocausto, a palavra hebraica é olá. Olá, que vem de Alá, o que sobe. Olá é holocausto, implica na vítima sendo morta, colocada num altar e sendo sacrificada e queimada, para que Alá no sentido do verbo hebraico, suba até as narinas de Deus. Só que Jefité, veja bem, ele não está na galeria dos heróis da fé por causa diz um pastor, mas apesar de, Sim. não é porque ele era perfeito, mas apesar de ser imperfeito. Isso significa que Deus recebeu. Não, nada a ver. Aquele sacrifício ali foi holocausto. Holocausto, Não sacrifício. foi a questão da menina não casar. Não está escrito isso na Bíblia. Ele diz que ofereceria em Mas holocausto porque a Bíblia diz que ela juntou as donzelas e foi chorar a sua virgindade. Porque quem morre vai passar a virgindade para qual marido? Era a honra da mulher se entregar virgem. Faz parte do casamento judaico, que hoje nós vamos tratar disso quando formos falar do substantivo de verbal apânteses, que eu vou entrar no casamento judaico. Vai dar, são uns 20 minutos. Uma pergunta. Foi uma pergunta que fizeram que hoje vamos... Estão aguardando ansiosamente. Bora, vai ser a primeira logo de cara. Vai dar uns 20 minutos. Então, O pastor Elias já fazem 2 horas. 2 horas que estamos. Sério? 2 horas que estamos aqui. É. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor agora, Meu que a Deus, gente vai fazer para todos os entrevistados aqui. Se a gente perguntasse para João Batista quem é Jesus, para o senhor João Batista, ele dizia: para mim Jesus, ele é Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É aquele que eu quero que ele cresça e eu diminua. Se a gente perguntasse lá para a viúva de Naim, quem é Jesus para você, viúva de Naim? Ela diria: Jesus, ele é aquele que deu vida ao meu filho.
Então, para várias pessoas, vários personagens, Jesus ele tem uma razão maior, um significado especial. E para o pastor Elias Soares, quem é Jesus? Que Jesus representa para a sua vida, na sua história? Muito bem. Mas João Batista não é só isso, não. João Batista, com todo esse louvor que tu deu aí, na hora do vamos ver, ele mandou 2 discípulos dele de lá da prisão e perguntar para Jesus: tu és realmente o Messias ou nós temos que esperar outro? Eu até creio, mas eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida, porque a expectativa temporal, tanto dos discípulos como de João Batista, era muito forte. A visão do Mashiach, a visão messiânica, que era aquele que vinha libertar o povo judeu dos execrados romanos. E Jesus não faz isso do ponto de vista temporal. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que veio como ovelha para ser humilhado, né? Jesus é a causa da minha existência, é o amado da minha alma. Glória a Deus. É aquele sem o qual eu não tenho razão de ser, razão de viver. Eu sem Jesus, uma vez eu perguntei para ele, no início da minha fé, eu tinha 2 anos de crente. Eu perguntei para ele acerca de mim. Eu falei: Senhor, quem sou eu na tua presença? Deus me deu uma visão. Acreditem se quiser. Ele mostrou um bebê com fralda, cambaleando. Falou: você é esse aí. Se eu soltar a sua mão, tu cai. Então ele é minha segurança, o meu porto, meu pai, Glória o a amado da minha alma, aquele que me conduz. Glória a Deus. E sem ele eu nada posso fazer. Eu sem a presença de Deus, eu não consigo pregar, eu não consigo falar, minha mente fica embotada, eu fico perdido. Eu tenho obrigatoriamente de estar na presença de Deus, mas eu não faço isso Glória a obrigatório. Deus. Eu faço porque eu amo. Quando eu falo na palavra, é porque eu amo a palavra. Eu amo Jesus. Ele é o amado da minha alma. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. Eu não Que vou alegria. aqui fazer definição teológica. Eu vou Sim. fazer uma definição de experiência, Sim, é justamente de isso. relacionamento que eu tenho com ele. Tá bom? Pastor Elias, foi um prazer tê-lo aqui participando do podcast de Seara. Pastor Mir Ribeiro também, que é de casa. E logo, logo teremos um episódio especial com o pastor Mir Ribeiro. Os irmãos devem estar em casa se perguntando, né, algumas coisas sobre o pastor Elmir Ribeiro, algumas informações Vamos dele. cavacar um pouco a sua história, Nós teremos um programa especial com ele também aqui. Vamos explorando a sua infância, Isso. adolescência, juventude, chamado para o ministério, né? Os trabalhos que o pastor já realizou. E a gente também pode fazer pergunta polêmica a ele. Sim, com certeza, faz parte. Polêmica só o pastor Elias. E também, pastor, preparamos aqui uma lembrancinha Meu Deus. simples, mas de forma bem especial. Pastor Elias Soares. Aqui, Quatro personalidades, podcast, a de Seara. Uau. Amém, pastor? Meu Recebeu Deus, com olha muita- aí. Coisa mais linda, Elias Soares. E Por que de Moraes? como diz, como diz os nossos irmãos aqui do Nordeste, Muito obrigado, Deus abençoe. é forte. É forte. Os irmãos que não conhecem o pastor Elias Soares, Hoje passem a tem- seguir nas redes sociais, Instagram lá, pastor Elias Está Soares. bem, Pastor. né? É verdade. Eu tenho, por exemplo, também as minhas literaturas que quem quiser adquirir o nosso livro Pergunte e Fiz Responder, volume 1, 2, 3, 4, 5, Dicionário de Palavras e o Curso de Hebraico, de 1.800 por 480. Se você pedir pelo WhatsApp, você vai entrar no Mercado Livre, com este número que eu vou passar, você vai poder comprar até 10 vezes, sem juros. 10 de 48. Nós vamos colocar aí em tela o número para o contato, para você. 0 operadora 11 9 3279 3001. 0 operadora 11 9 3279 3001. E o nosso canal no Instagram, PR Elias Soares. No YouTube, Aí, tá aqui. PR Elias Soares. Deixa eu fechar aqui com uma pergunta chave de ouro. Meu Deus, hein? Agora vem essa pá. Não é teológica, é que o senhor tem agora na sua avaliação, esses dias que está aqui na TCARA, o senhor pode falar assim, o senhor achou do trabalho da TCARA, do nosso pastor Hélio? Olha, eu vou resumir em uma palavra. Eu estou aqui no 3º dia na presença de Deus. Glória a Deus. Para mim, a marca da igreja é a glória de Deus na igreja.
essa é uma prova incontestável de que a igreja está no caminho certo, quando Deus está presente. O povo de Israel, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem seguia, eles seguiam. Quando a coluna de fogo parava, eles paravam. E quando a coluna de fogo seguia, eles seguiam. Então, quando o povo se rebelava contra Moisés e Arão, Deus fazia a diferença. A nuvem, a glória de Deus, descia. E aí todo mundo calava a boca, porque sabia que Deus estava presente. E contra Deus ninguém pode se levantar. Tá bom assim? Glória a Deus. Então agradecemos, pastor Elias, tão carismático, tão humilde, né? A gente sempre acompanhamos o pastor Elias através das mídias sociais, do canal do YouTube, dos debates, do Vejam Só, podcast também, e hoje tivemos a oportunidade de tê-lo aqui presencialmente, e para nós foi uma grande alegria. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio aqui do podcast AD Seara. Como eu disse no início, se inscreva aí no canal do YouTube AD Seara Oficial, ative o sino lá de notificações, curta aí esse vídeo, compartilhe Instagram com seus também, amigos, AD Seara Oficial. siga lá o Instagram, como é que o senhor... Instagram. Instagram. Isso, Instagram. isso aí mesmo, o AD Seara Oficial lá no... Instagram. Não, e o outro é o YouTube, você não pode fazer isso na área. Então, Pastor Elias fala inglês, fala hebraico, fala grego, fala espanhol. Eu falo grego, Línguas espanhol. estranhas. Olha aí, ó. Não ele fez línguas estranhas. e uma novidade, pastor Elias, nós temos também o Instagram do podcast AD Seara. Olha aí. E temos também o TikTok lá do podcast AD Seara, e lá a gente vai ter cortes. Vamos soltar, pastor, para o Brasil. É TikTok, é só pra ver e sair, porque. Então nós temos lá o TikTok. Então, os irmãos se inscrevam lá. TikTok, depois. Isso. Ao se inscrever, você vai estar contribuindo, você vai estar Compartilhando a palavra de Deus, né? Porque Isso. é o propósito maior, que pessoas sejam edificadas, abençoadas, enfim. Queremos também agradecer, pastor Elmi, pastor Elias, a equipe que está aqui nos bastidores. O podcast está acontecendo, mas tem toda uma equipe aqui que está aí trabalhando. Não aparece nas câmeras, mas são super importantes para que esse trabalho aconteça. Está aqui o irmão William, que é filho aí do pastor Elmi, que está aqui trabalhando. Está o irmão Danilo, o jovem Danilo, que está aqui nos ajudando. Esteve aqui montando todo o equipamento o presbítero Joel, o diácono, nosso irmão Flávio, e está ali na porta, ali segurando ali na porta do estúdio, o irmão Serafim. Então, nossa gratidão a estes servos de Deus que são peças importantes neste trabalho. Equipe técnica é igual cozinheira, né? O prato é saboroso, mas ela está escondida. Deus abençoe a todos. Em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pelo caneco aqui. Amém. Nós iremos pedir agora, então, pastor Elmi, para que o senhor, junto aí com o pastor Elias aí, Amém. esse Em trabalho. nome do pastor Hélio, pastor Elias, queremos agradecer sua participação. Muito obrigado. O nosso pastor queria poder estar aqui, mas o senhor sabe das atividades do pastor, mas ele enviou um abraço e daqui a pouco estaremos juntos. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Querido Deus eterno, Sim, Pai, Pai. em nome de Jesus, te Glorificado agradecemos por este momento de interatividade, de aprendizado, de crescimento. Continua abençoando o teu filho, pastor Elias Soares. Ó Deus, todos que estão aqui, os apresentadores, Sim, o evangelista Arlão, o evangelista Tomás e todos quantos participaram, assistindo, acompanhando, ó Deus, e somando neste trabalho, aqui enviando para outras pessoas, para abençoar Sim, outras Senhor. vidas. Em nome de Jesus, nós te louvamos agora Sim, e Pai. sempre. Amém. Graças a Deus.